Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje vem falar no dia quando estava perto de Jesus, subiu para o céu, ou seja, ser morto e levado para o céu. Já estava próximo disso. E Jesus, ele saiu para Jerusalém. E aí, no meio do caminho, parou numa cidade chamada Samaritanos. Só que eles não recebiam Jesus. Os samaritanos não recebiam Jesus, não acolhiam Jesus. E aí o discípulo perguntou a Jesus: o que é que pedimos para descer fogo do céu para destruir? Jesus repreendeu os discípulos e saiu dali. Fala assim: Jesus repreendeu e partiu para outro povoado. Então, muitas das vezes, a gente, ser humano, diz que tem fé, ama Jesus, mas a gente é muito frágil nessa parte de amor com o próximo, de paciência. Por quê? Às vezes a gente vai rezar em um lugar, ou em uma casa, ou chamar alguém para rezar, e determinada pessoa não quer, não vai, e a gente acaba desistindo dali daquela pessoa e não insiste mais. Isso já é um fato real que a gente ama pouco Jesus. Por quê? Veja bem. Se eu amo Jesus, eu tenho que amar o próximo como a si mesmo. E esse próximo não é aqueles que andam com a gente dentro da igreja, não. Só aqueles que andam. Não. Esse próximo é os amigos, os inimigos, os que até odeiam a gente. Então, isso a gente está fazendo o papel de Cristo. Por isso que não é ser fácil, ser santo, corpo corrupto, conhecido pela igreja. Como se diz assim, santos, do, santos doutores da igreja, que é aqueles que são reconhecidos pela igreja. Então, gente, não é fácil amar Jesus, não é fácil segui-lo. Até porque se fosse fácil, todo mundo iria para o céu. E a gente vê que poucos vai, poucos querem. Porque não basta só estar na igreja e não fazer a vontade de Deus, que não vai para o céu. E ao mesmo tempo não é fácil porque você não pode viver certinho fora da igreja e não está participando da igreja, também não vai para o céu. Então é preciso ter uma sintonia forte entre os dois lados. Porque muitas das vezes a gente quer só rezar com quem reza, quem quer. Vai numa casa rezar, a pessoa naquele momento não aceita, ou aceita, mas às vezes outro dia não quer. E aí, gente, a gente acaba querendo desistir de ir lá, de rezar pelaquela pessoa. E aí onde está o porém. A gente não devemos, de maneira nenhuma, deixar de estar insistindo pelas pessoas que não acreditam ainda em Jesus, não crê. Até porque a gente já reza e adora Jesus falando assim: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Eu peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram e não esperam e não vos amam. Então a gente está crendo por nós e por aquelas pessoas que não creem quando a gente fala isso. Por isso que a gente tem que estar adorando os santos sacramentos sempre e pedindo perdão por a gente, nossos erros, nossas fraquezas e pelas do nosso irmão. Aquelas pessoas que não creem, não adoram, não espera a Deus e não ama a Deus. Então, você está, é uma forma de você estar, dizer assim, adorando por eles. Então, a leitura de hoje, ela vem dizer
assim pra gente. Não devemos desistir logo da primeira viagem, querer destruir, querer. Não. Repara o discípulo, andava todo o tempo todo com Jesus e queria destruir aquela cidade. A gente não deve fazer isso, querer destruir aquela casa e cidade, não. Se a gente não quer mais rezar, o certo é o que? A gente se retirar, tudo bem. Se retirar e rezar pelaquela pessoa que não lhe aceitou, rezar pelaquela família. Porque aí, se for de Deus converter, ainda dá tempo. Você rezando por ela, abre o coração, vai lhe chama, te dá oportunidade, beleza. E se não, deixe Deus no dia certo, na hora certa, vir na sua glória, e aí aquela pessoa vai pagar o pato por isso. Ou seja, não vai ganhar o céu. Mas aí a gente não pode estar querendo condenar, a gente mesmo está querendo destruir. Porque Deus não quer que a gente faça isso. Quem veio para quem tem essa autoridade é Jesus e é Deus. Na hora certa e no dia certo. Vamos só fazer o que Ele quer que a gente faça. É amar o próximo como a si mesmo. E tá seguindo em frente na igreja. Lutando para viver o evangelho. Porque não é fácil só estar na igreja. Todo mundo que está na igreja sabe disso. Não é fácil. Então é preciso ao mesmo tempo estar na igreja e lutar por ela. Porque senão acaba desistindo. Então, louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.